E que é a resposta ao adventista professor Leandro Quadro, como explicar a Eucaristia, né? Esse tema eu já expliquei, agora que eu quero entrar nesse tema aqui, ó. Os corpos incorruptíveis, né? Ele falou que não existe isso aqui, quer ver, ó? Realmente se transformam em carne e vinho. E ele citou o milagre onde isso aconteceu. E a pergunta dele é o seguinte: a transubstanciação é mentira? Então como é que fica a questão dos corpos dos santos? Essa questão que eu queria colocar para você. O corpo dos santos incorruptíveis, como que é isso? Olha, sinceramente, eu desconheço evidências de que corpos de santos, como por exemplo Maria, né, e outros santos, esteja incorruptível. Eu teria que ter mais evidências sobre isso. É claro que ele vai atingir Maria, né? Maria foi levada aos céus de corpo e alma, né, meu querido? Ele falou que desconhece isso, por quê? Porque as igrejas protestantes são fruto de homens, certo? Aqui vamos mostrar para esse professor que ele é mentiroso. É aqui mesmo, nesse celular aqui. Olha só. Uma evidência que a gente temos que é atual, né? O menino que foi canonizado pelos milagres por fez que ele suas relíquias, né? Olha só. O do jovem Carlo Acutis, que se manteve intacto mesmo após 14 anos de sua morte, chamou a atenção de muita gente, e principalmente do Vaticano. Mas ao longo da história... Olha só, 14 anos. Ele falou que desconhece. É simples, cara. Claro. Vocês não são guiados pelo magistério? Acredita-se que mais de 100 santos e beatos tiveram seus corpos incorruptos, preservados sem a utilização de métodos de embalsamamento. Santa Bernadette de Lourdes faleceu em 1879. Ela passou por 3 exumações e o corpo ainda se encontra íntegro na igreja de Saint-Gidard, na França. Então faz uma campanha e vai lá na França pra você ver o corpo incorruptível da santa. Certo, pastor? Santa Cecília teve seu corpo encontrado do mesmo jeito que foi abandonado 600 anos após sua morte. Uma estátua que reproduz a posição em que foi descoberta está sobre sua tumba. Canonizado pelo Papa João Paulo II em 2002, o Olha Padre só. Pio foi exumado em 2008 com seu corpo incorrupto 40 anos após o falecimento. O corpo de Santa Rita de Cássia ainda pode ser visto em uma urna de vidro depois de mais de 500 anos. Existem rumores de que seus olhos já foram flagrados abrindo e fechando, e que seu corpo teria mudado de posição algumas vezes. São Francisco Xavier foi exumado 1 ano após sua morte, em 1553. Ele foi sepultado e exumado mais 2 vezes num período de 9 meses, mas se manteve intacto. Até que em 1673, o santo foi colocado em uma urna de vidro e exposto na Basílica do Bom Jesus, na Índia. Mas depois de todo esse processo, o corpo se apresenta um pouco mais deteriorado em relação aos demais da lista. Visão adventista desconhece esses milagres. Que interessante, né? Por quê? Para eles negar a transubstanciação da Eucaristia, ou os corpos incorruptos, eles desconhecem. Por quê? Eles não são guiados pelo magistério. Aqui, quebrando a farsa adventista sétimo dia. O corpo incorruptível de Padre Pio, o atual aqui, o Carlos Acutis, foi reconhecido, canonizado pela igreja também, que é atual. E eles falam que desconhecem. Claro, eles fazem de besta, que não entende, que não está sabendo, tal, etc. Porque é a única igreja, a única, que tem esses milagres e prodígios. É a única igreja que dela sai santos. É a única igreja que tem a Eucaristia. É a única igreja misteriosa. Por quê? É a igreja mística de Cristo. Não é a igrejinha fundador Ellen White, Agino Duque, Sila Malafaia, Edir Macedo, não, cara. Nossa igreja é uma igreja mística. E através dela saem os místicos. Os corpos incorruptos. Como você vê. Desconheço. Claro. Vocês são protestantes. Agora me mostra um pastor que foi canonizado,
um pastor que o seu corpo foi incorrupto? Tem, né? Essa é a resposta, professor. Rasgando o verbo essa mentira dele. Salve Maria, sou missionário Sérgio Roberto.